meu nome é Yolanda, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Venho apresentar agora para vocês o nosso trabalho de desenvolvimento da disciplina do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O tema que escolhemos para fazer a nossa pesquisa foi Nutrição e Escola, e um estudo sobre o nível de conhecimento sobre nutrição dos professores do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Maracaí, São Paulo. E qual a relevância desse trabalho? A relevância é que cada vez mais nós falamos em alimentação saudável, em estilo de vida, tudo que contribui para a saúde do indivíduo. E na escola, onde os alunos passam a maior parte de seu tempo, e com isso eles aprendem não só o português, a matemática, mas sim aprendem para a vida, né? Eles aprendem na integralidade do indivíduo. Então, qual que é a relevância desse trabalho? Uma vez que os professores são tidos pelos alunos como tipo um ídolo, né? Os alunos têm o seu professor como um ídolo e muitas vezes, e na sua maioria, na grande maioria das vezes, o professor fala e o aluno acata, enquanto que nas famílias, às vezes os pais ou a babá ou alguém que cuida dessa criança, às vezes falam, mas o aluno ele não leva com tanta seriedade, a criança não leva com tanta seriedade. E o professor é um ser divino para essa criança, né? É um ídolo para essa criança. E o professor falando, pedindo, explicando, o aluno com certeza ele vai assimilar melhor e também vai acatar essas novas regras. O professor é um formador de opinião. Muitas vezes são passadas para o professor a incumbência de passar aos seus alunos algumas matérias que o professor não teve nenhum contato no seu curso de graduação, como é o caso da nutrição. De acordo com as novas leis, no ensino de ciências, o professor precisa apontar, precisa falar, precisa explicar a respeito da alimentação saudável e da nutrição, em termos de nutrição. E muitas vezes é cobrado do professor um conhecimento que o professor não tem esse conhecimento para falar para os alunos, né? Muitos dos professores, às vezes, precisam passar para os seus alunos o que é um carboidrato, o que é uma proteína, de onde vêm esses nutrientes, onde o aluno vai encontrar esses nutrientes, qual nutriente ele pode ingerir com maior quantidade ou menor quantidade, e muitas vezes o professor não tem esse conhecimento. Então, através do nosso trabalho, a nossa pesquisa é realmente visualizar, entender se o professor tem esse conhecimento ou não. E caso a gente, ao final do trabalho, tenha o resultado de que o professor não detém desse conhecimento, nosso intuito é colaborar com esse conhecimento, para que ele aumente esse nível de conhecimento, se falando de nutrição. Nós batemos muito na tecla do professor, porque o professor ele é o personagem central de uma escola. E o aluno convive muito com esse professor no dia a dia, né? Em tempos normais, que eu falo tirando essa pandemia, o aluno fica de 5, 6, algumas escolas fica até o dia todo na escola, né? Então, grande parte do seu dia ele passa com o professor. E esse professor, sendo um formador de opinião, ele tem por obrigação de passar esses conhecimentos, né, de português, de matemática, de história, mas também alguns conhecimentos que os alunos levarão para a sua saúde. Que os materiais didáticos, eles são bem precários nesse tema que a gente acha de grande relevância, né? E será um formulário composto por 10 questões
que terá a seguinte estrutura. Primeiro a gente vai querer saber a caracterização do professor, né? Idade, se é masculino ou feminino, se tem um curso de graduação, se tem alguma pós-graduação. Depois, nós queremos saber realmente em si a avaliação sobre o conhecimento básico da nutrição, o conhecimento de termos básicos, né, relacionado à alimentação saudável e alimentação no dia a dia. E por último, a terceira etapa, que a gente quer saber a opinião dos professores para colocar em prática a Lei 13.666 de 2018, que é a lei que inclui a educação alimentar e nutricional no âmbito da escola. Trabalho relevante porque ultimamente as nossas crianças, adolescentes e adultos sofrem muito por falta de conhecimento, de informações sobre alimentação adequada. E isso está levando a grandes problemas de saúde pública, que é a obesidade, as doenças como diabetes, pressão alta, e tudo isso são doenças que poderiam ser evitadas se a criança realmente tivesse o conhecimento de como fazer essa alimentação favorecer para a sua saúde, né? Mas para a criança saber, o professor precisa passar para ela. E como o professor vai passar se às vezes ele não detém desse conhecimento? Então, o nosso trabalho visa essa pesquisa, descobrir se os professores têm ou não esse conhecimento. Se eles têm, como a gente pode intensificar. Se eles não têm, como a gente pode ajudar. Eu me chamo Andréia Totti e sou aluna do curso de Pedagogia aqui na cidade de Maracaí. Eu vou falar um pouco sobre os resultados do trabalho do nosso TCC. Foi feita uma pesquisa junto aos professores da rede municipal de ensino e no levantamento das informações foram constatado que todos os professores que responderam o questionário possuem nível superior. Mas de toda a rede municipal, somente 32% desses professores responderam o questionário. Entrando nos resultados, 92,5% dos professores afirmaram conhecer os principais grupos alimentares e os seus conceitos. Entretanto, na identificação desses grupos, o índice de acerto não correspondeu ao índice de conhecimento apresentado. Embora seja um índice razoável de acerto, existe uma leve discrepância quando eles afirmam que conhecem e o quanto eles conhecem, né? Então fica aí meio subentendido que é preciso ser trabalhado com o professor até algumas capacitações a respeito do assunto para estar trabalhando hoje mais do que nunca em cima do quadro mundial que vivemos. A alimentação saudável com certeza é essencial, né, para prevenção não só dessa doença que nos assola, mas de todas as outras doenças, né, que são influenciadas pela alimentação saudável. E entrando no quesito relação entre alimentação saudável e doenças, houve uma divergência também entre o conhecimento da alimentação saudável
com as doenças crônicas não transmissíveis e as patologias, né? O conhecimento da relação da alimentação com a DCNT foi unânime, foi 100%. Mas para as patologias como diabetes, pressão alta, ficou em 77%. Todos os docentes eles têm conhecimento quanto à determinação do governo para a inclusão da educação alimentar e nutricional dentro da disciplina de ciências. Mas, assim, eles citaram bastante a falta de atividade a ser trabalhada com o aluno relacionada a esse assunto. E 96% dos docentes, eles possuem atividades relacionadas à alimentação e saúde, e dentro desse percentual, os professores que trabalham o assunto, a maioria citam livros didáticos de ciência como parâmetro e dificilmente conseguem promover algo diverso para abordar o tema. Volto a citar que todos foram unânimes quanto à relevância de abordar o assunto, mas existe a carência, a necessidade da capacitação do mesmo. Para concluir o trabalho, elaboramos um guia de educação nutricional, onde os docentes poderão utilizar esse guia para trabalhar com os alunos do ensino fundamental. Este guia, ele contém alguns conceitos e atividades. Depois disso, analisamos as informações que obtivemos do questionário que foi proposto aos docentes responderem para o nosso trabalho. E podemos observar que muitos professores possuem um conhecimento sobre os conceitos relacionados ao tema, contudo, um conhecimento muito básico. Quando falamos de assuntos mais complexos, alguns professores se encontram em situações de dúvida e até mesmo ficam meio perdidos. Eles têm total ciência da importância de trabalhar o tema nutrição dentro da escola. Só que eles não conseguem enxergar uma forma que podem implementar de forma eficaz. Já que os livros de ciências, eles trabalham o assunto de uma forma muito superficial. Além disso, podemos observar que não adianta possuir uma lei onde ela fala da importância de trabalhar esse tema se os próprios professores têm uma formação adequada para que consigam trabalhar de forma êxita e com sucesso o tema que é de tão importância. Concluímos com o trabalho que os professores da rede municipal do município de Maracaí precisam receber cada vez mais formação para que consigam trabalhar esse tema de uma forma objetiva, clara e que tenham um bom sucesso. Além disso, é necessário que esses mesmos professores buscam cada vez mais informações para que assim alcancem o maior número possível de alunos que consigam ter um conhecimento muito amplo e bem aprofundado sobre o tema educação nutricional.